Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias, por favor, aqueles que assim podem fazê-lo. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 16. Eu quero ler só em partes, A, B, C. É uma afirmação da parte de Jesus para os seus discípulos. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto carinhosamente eu quero estender gratidão a Deus pela oportunidade de estar pela segunda vez na Lapa, Assembleia de Deus, e para isto agradecendo o pastor Elias, pastor Paulo, e em nome deles a todo o corpo ministerial, a igreja, por esta honra me cedida. Quero agradecer de forma especial ao pastor Lelis. Sei que não mereço, é muita ousadia da minha parte, mas o chamo de amigo, pois tenho uma grande admiração e independente de onde ele me encontra, ele me cumprimenta, fala comigo, e ele não sabe como eu fico fofo quando ele assim o faz, pois é privilégio ter o reconhecimento de homens da estirpe dele. Agradeço a Deus pela vida do pastor Uri, pastor Ricardo e todos aqueles que com eles coordenam esta união da região norte e obviamente a todos, jovens, adolescentes, todos que fazem parte desta união. Deus os abençoe. Agradeço a Deus por rever meu amigo Josafá e registrar de forma grata aos dois jovens, Davi, como também, juntamente com o Victor, me receberam no aeroporto e têm cuidado de mim de uma forma especial, e o Gilberto, que é um filho, não o chamo de amigo, mas de filho, que tem me contactado para estar aqui. Que Deus os abençoe. Queridos, tendo em mente a temática que os jovens estão trabalhando, acerca da semeadura, e eu quero falar de uma forma mais evidente, a responsabilidade da nossa geração no contexto espiritual. Os irmãos hão de convir que não se colhe sem semear, não tem fruto sem semeadura. E se nós analisarmos o contexto, os irmãos vão observar que nos últimos ou no último ano, digamos assim, depois de 3 anos que Jesus tinha convocado os seus discípulos, ele reúne-os no capítulo 14 para dizer que a sua volta para o Pai estava chegando a hora. E tendo em vista os desafios que ele havia enfrentado e que a nova geração do seu tempo iria enfrentar, ele os estimula. Depois de dizer que ia voltar para o Pai, os irmãos observam que no capítulo 14 houve um contexto depressivo por parte dos seus discípulos com estas declarações. Então Jesus os motiva dizendo que não ia deixá-los só, mas ia rogar o Pai, para o Pai enviar outro Consolador. Então no capítulo 15, Jesus vai falar do frutificar.
E no versículo 16, os irmãos observam que Jesus é taxativo, quando ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e dei nome a vocês, para que vocês vades e deem fruto, e o essencial, que o vosso fruto permaneça. Veja que isto foi declarado há um pouco mais de 12.000 anos atrás pelo calendário gregoriano. Quero pedir a vossa paciência, vou ser bem sucinto, mas dizer-lhes acerca da contundência dessa declaração e a responsabilidade que está sobre nós para manter permanecendo este mesmo privilégio. Se nós analisarmos o contexto que Jesus fala e o contexto religioso, os irmãos vão observar que havia algumas divergências do que se pregava para o que se vivia, tendo em vista que a história naquele período intestamentário, a história diz que o contexto religioso que já termina o Velho Testamento de forma negativa, agrava-se mais. Com o advento do domínio romano, os irmãos hão de convir que agora todo o contexto palestino, eles agora vão ser subalterno a Roma. E como subalterno a Roma, eles tinham o dever de obedecer, porque Roma manda os seus representantes, politicamente falando, para governar toda a Palestina, como o rei Herodes e como o governador Pôncio Pilatos. Então o sistema religioso como um todo ficou subalterno também às ordenâncias de Roma, tendo em vista que Roma agora tinha o poder de destituir o sumo sacerdote ou qualquer outro que não cumprisse o seu dever de, como sempre, manter a ordem pública. Então, dentro desse contexto, houve interesses particulares, quando os grupos denominados religiosos, grupos como os saduceus, que era o detentor máximo do poder, posterior aos fariseus, eles se degradavam entre si, se degradavam, além dos outros demais. Cada um defendiam o seu ponto de vista. E quando foi passando os dias, o contexto religioso sofreu um impacto para uma nova geração futura. Por quê? Porque espalhados ou entre estes grupos detentores do poder estavam os escribas. E os escribas eram os teólogos, doutores. A história mostra que eles eram responsáveis diante de Deus e diante da religião de formar uma nova geração de discípulos. Discípulos estes para representar o judaísmo, a lei de Moisés. Portanto, para agregar valores e interesses, os escribas, em vez de abrir o caminho para o povo se chegar a Deus, estar próximo de Deus e viver o melhor de Deus, eles fecham mais o caminho. Com o quê? Com as observações da lei. As observações tiradas da lei era taxativa. Só no dia do sábado havia 39 proibições que os judeus não podiam fazer, além da observação das 613. Cada dia de um ano havia uma observação permissiva e proibitiva. Então, o seu modo de interpretar vai fechando e afastando mais o povo de Deus. Então, agora vai aparecer a segregação. Os irmãos observam que norte, Galileia, centro, Samaria, sul, Judeia, havia discrepância em comportamento religioso. Um não se anexava ao outro, porque o centro do poder era Jerusalém, o centro político, Jerusalém, o centro econômico, Jerusalém. Então, era de Jerusalém que saíam as principais decisões no contexto religioso, tendo em vista que o sumo sacerdote
era do grupo dos saduceus. Porém, havia uma análise para analisar. Porque este grupo que era responsável pelo culto, a adoração, o espiritual, não acreditava na vida após a morte e nem no mover dos anjos. Então, tudo isso ia afastando mais o povo de Deus. Por exemplo, se alguém fosse ressuscitado, para eles era uma blasfêmia. Isso para o centro religioso era uma discrepância, era uma heresia, pois eles não acreditavam que ninguém viveria após a morte. Então, dentro desse conceito, vai aparecer o que? Os escribas. Os irmãos observam que os grupos mais atingidos pelas mensagens de Jesus eram os fariseus e os escribas, porque os fariseus se agregaram de um modo tamanho que agora usavam de sua influência com os escribas para complicar mais as coisas, porque os saduceus já diziam o que era. Os fariseus diziam ser santos, separados, mas agia de forma que não condizia ao que eles pregavam. Então agora os escribas ficaram responsáveis de formar uma nova geração de discípulos. Mas qual era o problema? Esta nova geração que iria ser formada era na mesmice do que vinha acontecendo. Tinha que obedecer, tinha que se formar, afastando mais o povo de Deus e sem a evidência espiritual. Eles estavam vivendo pelo poder, eles estavam vivendo pelo interesse econômico, religioso, eles estavam vivendo os seus próprios interesses. Então a nova geração de discípulos, só para os irmãos terem uma ideia, a partir dos 12 anos, esta nova geração tinha que ser formada, tinha que começar a ser catequizada. Uma criança com 6 anos começava a estudar a lei de Moisés. Porém, com 10 anos, em 4 anos, ele já tinha uma lei na mente, ou parte dela. Quando eles completavam 12 anos, era a hora dos mestres. Na época, diz a história que havia 3 grupos essenciais: o rabi e o raboni. Todos eles eram responsáveis por esta formação acadêmica, espiritual de uma nova geração. O rabi era aquele grupo de mestres que ensinavam na classe a lei. O rabi, ele além de ensinar, ele era consultado a interpretações. E o raboni era o top, como era Gamaliel. Era, se nós fôssemos falar hoje, claro, dando sentido, era o reitor, era o que estava acima, porque já não era o meu, era o nosso. Ele já comandava tudo, ele entendia de tudo. Então, estes meninos, esses nova geração, completando 12 anos, eles iam serem sabatinados. E para piorar, este grupo de doutores, esta mesa analisadora, que tinha o dever de formar com base na lei de Deus, com base no amor, mas estava tão deteriorada pelo sistema, que agora iam escolher pelo jeito que a pessoa tinha, pela condição, influente, parente de alguém de renome, parente, pessoa do norte ou da Galiléia, já era descartado até no endereço, porque eles diziam, dali nunca vai sair nada que preste. Pessoas que não tivessem um poder intelectual tremendo, não poderia ser discípulo, porque eram escanteados, descartados, logo ali na escolha, na sabatina. Porém, o pior estava por vir, porque eles agora iam escolhendo só os melhores dentre os melhores. É parente do sacerdote tal, dá para ser discípulo. Tem parente rico, dá para ser discípulo. Eles não semeavam mais no espiritual, mas era carne pura. Então não havia relacionamento entre eles e Deus. Os irmãos podem observar que com toda aquela exigência que eles faziam, com os animais que eram mortos nos cultos, oração 3 vezes ao dia, jejum quase todo dia da semana, mas não dá para entender como os cultos eram tão cheios e não havia nada espiritual. No lado de fora,
tinha um monte de gente desagregada, pessoas que não tinham esperança mais porque eles descartavam, pessoas que lotava à beira de um tanque, com a expectativa do agitar das águas uma vez no ano, porque não tinha um crente espiritual para fazer uma oração e Jesus fazer o milagre. Então eles não semeavam nada. Quando eles estavam formando aquela nova geração, veja que era como comum. Aqui eu estou falando para os jovens modernos, vamos partir do pressuposto. E os irmãos sabem aquele programa de televisão, tanto americano como brasileiro, The Voice, e outros semelhantes. Eu assisti um dia para entender, porque ali tem talento. Então, o que é que acontece? É uma mesa que entende de música e tem que entender. E eles são responsáveis para descobrir novos talentos no contexto musical. E quando eles aprovam, veja o direito que o calouro tem, que o apresentado, que aquele que se mostrou tem. Ele agora vai escolher entre ambos qual mestre ele quer escolher para aprender os seus pés. Por quê? Era a mesma coisa, na época era privilégio para um jovem, ou seja, se estava Gamaliel, neto de Riel, se estava outro, eu ia escolher Gamaliel, que era o top da época, porque aprendendo os pés de Gamaliel, nem precisava falar, só a assinatura dele já dizia quem eu era. Então, era um direito do aprovado escolher o mestre. Por quê? Porque na mesa ele já foi analisado, foi aprovado e tem requisito para ser o futuro mestre do judaísmo. E isso era o que prevalecia. Só os melhores dos melhores. Veja que a coisa estava tão feia que quando Jesus aparece no cenário para modificar isso, o sistema não aceita. O sistema recusa Jesus. Com 12 anos, Jesus vai para o templo passar pelos doutores. E lá também eles ficaram admirados, porque Jesus era do norte. E eles perguntavam e Jesus não deu uma chance para ser recusado. A Bíblia diz que os doutores, a mesa ficou boquiaberta e dizia: de onde vem esse menino? Que sabedoria é essa? Quem é ele? Ele é da Galileia de Nazaré. Escantearam. Então escantearam Jesus. Não aprovaram. Jesus não teve o direito de dizer: eu quero aprender aos pés de fulano. 17 anos se passam. Já como ele foi rejeitado, ele agora vai semear o espiritual. E agora ele vai escolher uma geração que eu não teria coragem de escolher, contrariando os princípios acadêmicos de Jerusalém. Ele não vai procurar ninguém de anel no dedo. Ele não vai confiar este tão grande mistério a filho de influentes. Ele vai escolher pescadores, caipiras, roceiros, para formar uma geração que ia viver e semear no espírito e não na carne. Você está entendendo agora? Porque depois de 3 anos, porque ele agora vai ensinar a estes homens, a este jovem, a futura geração, a diferença. Veja que na maioria do evangelho você vai dizer: Jesus ensinava aos seus discípulos. Vocês vão sempre ouvir distinção entre os discípulos e a multidão, entre os discípulos e o povo. Quando Jesus ensinava os discípulos era uma coisa, quando ensinava o povo era outra. Quando ensinava os discípulos, madeira. Quando ensinava o povo era mais brando. Então agora o que assombra é que quando Jesus, com esses 12 semi-analfabetos, aleluia, caipiras, sem falar bonito, começa a evangelizar e a semear no Espírito. Eles não têm um templo luxuoso como Jerusalém. Eles não vão começar
em um centro político, religiosamente e econômico. Mas vamos falar em culto público. Caná da Galileia. E a água se transforma em vinho. E não foi um vinho qualquer, foi o melhor que o mestre já tinha experimentado. Eles vão andar pelo meio das ruas. E quem não tem esperança vai voltando a ter. Porque semeando no Espírito, os discípulos viam os aleijados serem curados, os cegos voltarem a ver. E enquanto o culto em Jerusalém tinha todo o glamour, tinha toda a riqueza, tinha gente influente, tinha celebridade, não acontecia nada. Quem era cego, nem no templo entrava. Quem era coxo, nem no templo entrava. Quem estava frio, continuava pior. Mas no culto dos matutos, lá, a geração de fruta espiritual, havia milagre, havia cura e havia coisas espirituais. Aí impactou o sistema. E para piorar, Jesus agora vai bater de frente com o grupo dominante, os saduceus. Porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. Há uma crendice que diz, uma crendice judaica, que num período de 3 dias, os fariseus ainda acreditavam em ressurreição. Um corpo morto até 3 dias, os fariseus acreditavam na ressurreição. Depois de 3 dias, acabou. Os saduceus nem acreditavam em hipótese alguma. E quem era ele? Os detentores do poder. Aí vai Lázaro, adoece. Jesus espera 3 dias, não vai lá. Depois de 3 dias chega em Betânia. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde vocês colocaram? Me leva lá agora. Lázaro, vem para fora. A notícia chega em Jerusalém. O grupo do Nazareno está ressuscitando mortos. Aí o sistema já tinha aniquilado todos que tinham se levantado, porque a história mostra que se um homem se levantasse lá na região do norte e juntasse 10 pessoas para contradizer o sistema, eles eliminavam. Veja que em Atos, Lucas diz o depoimento do maior líder acadêmico, Gamaliel, respeitado e reverenciado por todos, quando ele diz, posterior, que já existiu Teudas e Judas o Galileu. E acabou. Então, quando eles souberam que Jesus estava não só com um grupo, mas multidão, e que milagre, coisas espirituais estavam acontecendo, aí João diz que eles fizeram uma reunião e o objetivo, a pauta era: agora não serve só prendê-lo, agora nós vamos matá-lo. E está escrito que decidiram matar Jesus para aniquilar os frutos espirituais, porque estava causando alvoroço. E eles mesmos disseram: se nós deixarmos ele assim, a gente não vai servir para mais nada. Nós vamos perder o nosso cargo. Aí procuravam Jesus agora para matar, e não só Jesus, mas a Bíblia diz que também a Lázaro, porque agora o povo aceitava Jesus não pela pregação, só em olhar para a cara de Lázaro, já dizia: Jesus, é filho de Deus, e já saía crente. Veja que Lázaro agora começa a semear coisas espirituais. Então a Bíblia diz que levaram Jesus com esse objetivo: aniquilar para eles esta heresia, acabar com a geração, como fizeram com Teudas e Judas Galileu. Se nós matarmos, acabamos com ele. Mas como ele é muito famoso, vamos matar de forma pejorativa. Primeiro a cruz. E a cruz, biblicamente, pela lei de Moisés, era pejorativa. Por quê? Deuteronômio 21, 23. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito. Foi Deus que disse. Então vamos torná-lo maldito pela cruz. E pelo contexto judicial do sinédrio ligado ao político de Roma, era uma vergonha, porque se tornava insurgente, inimigo do Estado, e ninguém queria mais saber nem do nome dessa pessoa que era morto de cruz. Então, nós fazendo isso, vamos eliminar não só ele, como essa geração que ele está formando. Aí veja que quando Jesus soube que estava chegando a sua hora, ele faz essa reunião que eu acabara de falar. E na reunião ele é bem taxativo.
Porque ela agora sabia o desafio que essa geração ia enfrentar. E sem o Espírito Santo seria impossível. Sem um relacionamento com o Espírito Santo não se chegava a Deus. E se chegar a Deus, era aniquilado. Aí Jesus reúne eles e diz que não vai deixá-los só, mas vai pedir ao Pai para o Espírito Santo vir. E olha que ao contrário dos mestres de Jerusalém, que os seus calouros, os seus aprovados tinham o direito de escolher a quem eles poderiam, porque eles passavam por uma sabatina, por uma seleção. Aí Jesus agora olha para os discípulos como quisesse dizer: vocês não mereciam não, gente. Mas ele disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Então eu me responsabilizo. Fui eu que dei nome a vocês, para que vocês vão e dê frutos. E o pior, o vosso fruto tem que permanecer. Agora olha a responsabilidade que a gente tem. Era uma geração de 2000 anos atrás, sem anel do dedo. Jesus, sem diploma. Eu veja bem que eu não estudo, eu estudo até hoje. Eu estudo até hoje. Eu não estou trocando as coisas, só estou lhe dizendo que o Evangelho, quem semeia no Espírito não semeia na carne. O Espírito é poder de Deus e não tem explicação humana. Quando Jesus vai à cruz, veja que o plano deles parecia estar tão perfeito, porque está escrito que eles se juntaram, formaram um centrão em interesse particular. Para quê? Matar Jesus. Agora, nesse objetivo não havia divergência. Tanto os saduceus, fariseus, essênios, herodianos, zelotes, nenhum grupo só se formaram para aniquilar Jesus e parar esta nova geração que estava vivendo no Espírito, que estava aprendendo no Espírito. Veja que o plano estava tão certo que eles juntaram o quê? O Sinédrio, que era o poder judicial. Eles juntaram o quê? O direito político de Roma, que era o poder político. Eles ainda o quê? O poder militar, que era a ordem dos soldados do templo. E eles tinham o poder econômico. Então, veja que o plano estava tão certo que eles conseguiram comprar um dos discípulos chamado Judas. Compraram por 30 moedas. Deram a ele para ele entregar quem era Jesus. Porque se você olhar, Jesus não era conhecido em Jerusalém. O maior evento, o maior ministério de Jesus foi na Galileia. Jerusalém, eles não identificaram Jesus quem era por falta de relacionamento. Então veja que agora eles levam Jesus à cruz e os discípulos se dispersam. Então na ótica humana era mais um Judas e um Teudas, que juntou um grupo de gente, mas foi morto e ali acabou. Então quando prenderam Jesus, ninguém ficou. Quando vieram crucificar Jesus, foram 2 anônimos que tiraram o corpo dele da cruz: José de Arimateia e Nicodemos, que não expunham-se de dia. Agora, com o 3º dia, a notícia muda. Porque no 3º dia, eu tive o privilégio de estar lá o mês passado, e eu fui impactado, porque quando eu entrei no sepulcro, tudo limpinho, aquela coisinha tão simples, foi aqui que interceptaram o meu Jesus, foi, e não sobrou nada de resto. Aí o guia disse: vem aqui fora. Aí quando eu saí fora, ele me mostrou a rachadura na rocha, disse: só sobrou isso. Mas o que foi? Foi o terremoto com a ressurreição de Jesus, está até hoje, o túmulo está vazio, não tem mais. Então veja que para impactar, os soldados, poder militar, correm para o templo, não vai para a delegacia, vai para o templo, porque era soldado do templo, era apoiado por Roma. E dizem ao sistema que Jesus estava vivo. Então agora, enquanto Jesus endireitava, acertava os discípulos e o recuperava, os soldados estavam dizendo que ele estava vivo. E os sacerdotes, que tinham direito de acreditar, ratificar e viver o espiritual, contrariaram. Disseram: nós vamos dar muito dinheiro a vocês, para vocês espalhar que ele continua morto. E assim foi. Agora imagina, Jerusalém tinha 17 nações daquele dia, que era Páscoa, final de Páscoa. O mundo todo de varões piedosos estava lá. Agora imagina os soldados espalhando que o túmulo estava vazio, porque os discípulos roubaram o corpo, mas Jesus estava morto. Então você ia acreditar em quem? Em quem era do norte,
sem dinheiro, sem hotel, liso, sem nome ou no representante da religião, que era o sumo sacerdote e o grupo. Então a coisa era muito mais fácil acreditar no que o policial dizia. Então a Bíblia diz que as primeiras notícias eram que Jesus continuava morto. E agora, pelo lado, veja que tinha tudo para dar errado. Porque de um lado estava a religião, o judaísmo, apoiado pelos policiais, o poder militar, dizendo que Jesus continuava morto. Apoiado pela alta cúpula, o alto nível da justiça, que era o Sinédrio. Apoiado pelo poder político por meio de Pôncio Pilatos. E ainda com dinheiro, porque o sistema era rico. E do outro lado, cerca de 120 crentes, sem ter dinheiro para se hospedar, estavam de favor num cenáculo, sem apoio judicial, sem conhecimento para discutir academicamente, sem representante em diversos órgãos. Quem você acharia que ia vencer? Que era que eles tinham agora? Represália. Mas a esperança, eu vou, mas voltarei. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. 40 dias ele vai aos céus. 10 dias depois, em Pentecoste, em Jerusalém, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, aqueles ignorantes, desacreditados, começam a ser tomados por um poder inexplicável e incomparável. Línguas repartidas como de fogo, começaram a falar outros idiomas também. A glória foi tão grande que cerca de 120 crentes atraiu toda Jerusalém, ou a grande maioria, para a porta de onde eles estavam. Veja que na multidão quase 3.000 pessoas aceitaram. Isso implica dizer que se quase 3.000 aceitaram, na ótica vivenciada, tinha pelo menos 6.000 pessoas que foram atraídas pelo barulho de coisas novas. E não era um barulho qualquer. Eles adoravam, glorificavam a Deus na língua de cada nação, e em língua repartida como de fogo. Aí alguém importante disse: eles estão bêbados, isso é 9 horas. Aí o mais ignorante, um crente que semeou na carne, desviou, disse que nem conhecia Jesus, há menos de 2 meses tinha se desviado. Agora, cheio do Espírito, juntinho com Deus, ele diz: sai da frente, que quem vai pregar hoje sou eu. O irmão Pedro traz um sermão sem nada de arrudeio, Bíblia e história pura, nem faz o convite. Já tinha 3.000 almas dizendo: a gente quer aceitar este Jesus, a gente quer aceitar este Jesus. Daí para frente, veja que chamou a atenção. Cerca de 120 crentes atraíram a multidão. Isso implica dizer, gente, que a Assembleia de Deus, a nossa geração pentecostal, ela não é conhecida pela mídia, não simplesmente. Ela não é conhecida pelo poder do dinheiro, nem pelo poder outros que possa ter. É pelo poder do Pentecoste, é pela relação com o Espírito Santo. Então diz para quem está ao teu lado: se depender de mim, São Paulo, Brasil vai continuar sendo impactado pelo barulho do Pentecoste. Não chamou a atenção da alta cúpula, porque parecia ser um movimento. Poucos dias depois, vai dois ignorantes, pescadores, sem falar bonito, vão para o culto às 3 horas da tarde, a oração do judaísmo. Era a oração que o templo lotava de judeu, porque era muito oficial.
E a Bíblia diz que iam carregando numa maca um homem que era conhecido por quase todos os judeus que andavam no templo, porque ele desde novo era jogado ali para mendicância, para pedir esmola. Aí vai Pedro e João, não na carne, mas no espírito, e ele diz: dai-me uma esmola, dai-me esmola. Aí Pedro e João diz: não temos prata, nem temos ouro, estamos lisos. Estavam lisos, gente, nem um dinheiro para uma esmola tinha, mas o que a gente tem vamos te dar, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E agora o homem levanta, e a Bíblia diz que ele já pula, já estava com o hino no bolso, eu quero acreditar, e já entra no templo cantando, saltando, dando glória a Deus, e Pedro e João pregando o evangelho. O número vai para quase 5.000. Agora o poder do evangelho vai bater na casa do judaísmo. Agora não é fora, é dentro do templo. E dentro do templo quase 5.000 pessoas aceitou Jesus. O fogo caiu. E agora eles disseram: esses homens estiveram com Jesus. Esses homens têm relacionamento com Jesus. Não pode ser. Eles pregando e o coxo dando glória, e as pessoas se convertendo dentro do templo, gente. Aí a ódio veio. O sumo sacerdote mandou convocar uma reunião, gente, só com os influentes e as autoridades, e convocaram coercitivamente Pedro e João para ir dizer em nome de quem fizeram aquele milagre. Em síntese, aí quando Pedro e João, cheio do Espírito, o fruto permanecendo, que fala, aí a Bíblia diz: sabendo eles que Pedro e João eram indoutos, ou quase semi-analfabetos, não tinham conhecimento da lei, ficaram perplexos e disseram: esse Jesus está vivo, não tem para fazer isso, só Jesus. Aí levanta em cinto e levanta Gamaliel, o homem que a Bíblia diz, Atos 5:34, que era reverenciado por todo o povo, o mestre da academia, o responsável por formar a nova geração, o que assinava o currículo, o que assinava a grade curricular acadêmica. Aí no meio da reunião levanta e dá um conselho ao Sinédrio, à justiça, e diz: varões, tire esses homens por um instante, por favor, tire eles daqui da sala, que o que eu vou dizer é muito forte. Tiraram. Aí ele diz: olha, veja o que vocês vão fazer com esses homens. Ele diz: vocês sabem que há anos atrás apareceu um homem chamado Teudas, juntou 400 homens, mas ele foi morto e tornou-se nada a sua obra. Depois, recentemente, apareceu um Judas da Galiléia que não aceitava as imposições do sistema, juntou outro, também foi morto e tornou-se nada. Aí Gamaliel diz: agora é diferente. É melhor vocês soltar esses homens. Vejam o que vocês vão fazer com eles agora, porque se essa obra for de homem vai se desfazer, mas se for de Deus vocês estão fritos. Quem semeia no Espírito, gente, até a alta cúpula tem que bater continência. Olha para quem está ao teu lado, diga: então a partir de agora, diga: nesse caso agora, pense 2 vezes antes de falar mal de mim. Porque uma coisa é semear na carne e outra é no Espírito. Quem semeia na carne, da carne colherá, mas quem semeia do Espírito é assim com Deus, é assim com Deus. E quem mexe com Ele, mexe com Deus. E quem mexe com Ele, mexe com Deus. Eles saíram dali e começaram a pregar o Evangelho. O fruto permanecia naquela geração. A prisão não segurava ele, a morte não fazia eles pararem. Os 3 primeiros séculos da igreja foi de dar dó, cabeças arrancadas, estraçalhados por leões, por animais ferozes, filho que era tirado das mães, dos pais, e pais tirados dos filhos, crentes queimados no fogo, mas o fruto permanecia. O Espírito Santo tinha liberdade. Quinto século, 4º século, quando Constantino tornou a religião cristã
principal do seu reino, do seu império romano. Então houve corrupção. E agora a própria religião, com os seus dogmas, começou a perseguir os cristãos que semeavam no Espírito. Então todos aqueles que não aceitavam os dogmas eram jogados à mutilação. Mas a história diz que mesmo assim os frutos ainda permaneciam. Eles impactavam as suas gerações. Diz a história que muitos jovens eram presos, colocados em balcão, dilacerados, engrenagem nos pés e nas mãos, os joelhos eram quebrados, a clavícula deslocava, e o algoz dizia: vocês vão ter que desistir dessa fé de vocês, esta fé de vocês é em vão. Mas o fruto estava tão firme que eles diziam: vocês vão nos quebrar todinho, mas a gente não pode desistir, porque o que está dentro de nós é maior do que o que está lá fora. O fruto do Espírito estava lá. Século 12, tiraram a Bíblia de circulação. Século 13, 1229, para que os ignorantes, os leigos, não tivessem acesso ao espiritual. Só quem podia ter acesso ao espiritual era o alto clero. Aí Deus levanta o homem lá da região boêmia alemã, chamado John Hus, o Ganso. Então ele vai escrevendo literatura, e os frutos do Espírito não morrem, vai permanecendo. Século 16, 1545, vem as indulgências plenárias, quando a religião dizia que não havia mais a eficácia do sangue, nem da glória a Deus, nada. Agora era a indulgência plenária por meio do fogo do purgatório. Aí Deus levanta a reforma por meio de Martim Lutero, e Martim Lutero apregou as 95 teses, dizendo entre elas: o justo vive pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Século 18, 1700, aparece Rudolf Bultmann, o ícone do liberalismo teológico. Eu vou tirar essa espiritualidade desse povo. Esse povo é ignorante. Em síntese, dizia ele, eles estão pregando que esse Jesus está vivo, mas Jesus não está vivo não. Jesus continua morto. Ele dizia que o Jesus estava vivo para os cristãos, pelo poder da pregação, pelo poder do querigma. Porque ele dizia que era a mesma coisa se nós digamos hoje que lá fora o povo diz que Ailton Senna, um grande homem da nossa nação, ainda está vivo. O povo lá na América diz que Jackson Michael ainda está vivo, Michael Jackson. O povo diz que White Hilton ainda está viva e ainda continua viva na sua memória. Ele dizia que a única coisa do credo cristão que era verdade era que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilato. Era como ele se dissesse hoje que em todos estava vivo, e Jesus estava vivo igual a esses outros. Só que existe uma diferença, é que Ailton Senna não disputa mais Fórmula 1. Michael Jackson não faz mais live e nem canta mais em público. Mas o Jesus da igreja ainda batiza, ainda renova, ainda cura, e o fruto ainda é evidente. O fruto permaneça. O problema não é dar fruto, é o fruto permanecer. O fogo sempre teve uma geração semeando. A história diz do século XVIII, de 1730 a 1800 e alguma coisa. Houve um avivamento tão grande pelaquela geração, que as cidades, na hora do almoço, tinha mais gente na igreja orando do que gente nos restaurantes. Avivamento. A história diz que neste período os bares começaram a fechar as portas. Não era por causa de crise, era porque não tinha mais ninguém para ir para o bar. As igrejas estavam lotadas, porque os frutos do Espírito eram semeados. Século XIX, uma geração que no meio da perseguição o fruto permanecia. Jovens pregadores que pregavam nas praças e atraía multidões. Então os clãs, os intelectuais não entendiam
Como é que um rapaz tão leigo consegue encher a praça de pessoas para ouvi-los? E o questionavam, e eles diziam: só existe um segredo. Primeiro a gente toca fogo na gente, e o povo só vem nos ver pegar fogo e incendiar. Século 20, o fruto permanecia. Lundolf Bultmann, pela ideia lá do começo de quase 300 anos atrás, que quase apaga com o Pentecoste, na Europa não se ouvia mais. A história diz em 1904, um jovem chamado Robert Evans, 13 anos, adolescente, ele não aceitava a frieza da igreja. Ele não aceitava a falta de relacionamento com o Espírito Santo. Ele procurou o pastor Uri, e disse: pastor, eu quero ser cheio de Deus. O pastor disse: vá orar, filho. Peça a Deus um avivamento, que só vem pelo Espírito. Ele ouve o pastor e vai orar. Ora 1 ano e nada, 2 anos nada, 5 anos nada. Passa 13 anos em oração. Quando ele completa 26 anos de idade, no país de Galo, o Espírito Santo vem. Encontrou-o. Diga, bata no peito e diga: Espírito Santo, eu estou aqui também. Se você ler a história, foi um dos maiores avivamentos da história, não pelo que acontecia, mas pela durabilidade. A história diz que os cultos que eles iam, só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar. Tinha crente que largava do trabalho das minas de carvões, ia em casa, pegava a família, nem tomava banho, já ia para a igreja e dizia: porque eu não sei a hora que eu volto. Um jovem cheio do Espírito Santo. Século 20, 1906, um jovem negro chamado William Seymour vai pregar em Los Angeles, na rua Azusa, sobre relacionamento com o Espírito Santo e o poder pentecostal, sem ser batizado no Espírito Santo. Primeira noite ele prega o racismo, a evolução industrial. O capitalismo expulsou ele da igreja. Ele não podia voltar para casa. O irmãozinho acolheu o jovem. Então ele não desiste, ele faz um propósito: Deus, eu vou orar para o Senhor impactar essa nação. Ele vai orar e não volta mais para casa. Noiva ali, a noiva é batizada no Espírito Santo, e depois ele é agora cheio do Espírito Santo, sem poder pregar nos púlpitos nem nas igrejas. Ele pegava a Bíblia em cima de caixa de sapato, começava a pregar na rua. E quando ele pregava, o poder caía. As pessoas que passavam aceitavam Jesus e já era batizado no Espírito Santo. Fizeram um propósito de passar um período de oração enquanto o avivamento não tocasse aquela nação americana. Se trancaram numa rua chamada Rua Azusa, e depois de um período de oração, o Espírito Santo enche todos na oração, que eles se encheram tanto que o sótão cai, e eles caem falando em línguas estranhas embaixo, e quem passava na rua tinha que aceitar Jesus e era batizado no Espírito Santo. Século 20, 1200, 1910. Pela base da história, 2 jovens impactados pelo avivamento europeu e americano largaram o luxo da Europa
porque tiveram uma visão de Deus que precisava incendiar uma nação. E viram lá, Belém do Pará, e quando foram olhar no mar, é o Brasil. Dois jovens largaram o privilégio da Europa e navegaram para o Brasil. Chegaram em Belém, não tinham o que comer, comiam manga verde, mas semeando no Espírito. E olha o que está aqui hoje, olha o que está o Brasil, a maior nação pentecostal do mundo. Olha para quem está ao teu lado, diga: não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu para que você vá, para que você vá, para que você vá. E diga: estou eu distribuindo unção nesta noite. A minha glória está levantando esta geração com poder e glória. Eu passeio no meio deste santuário, eu estou renovando esta geração. Assim diz o Senhor: recebe renovo agora. Se você puder, em línguas estranhas mesmo, ou em português, olha para esse jovem, para esse crente que está do teu lado aí, olha para ela, olha para ele, enche o peito de ar, enche mesmo e diz para ele: chegou o século 21. Está abaixo, diga para ele: chegou o século 21. Diga a ele: agora é a nossa hora. Toda essa geração foram passando o fruto e a semente de uma para a outra. Agora é a nossa vez de semear no Espírito. Há quem diga, alguns doutores dizem: não é época de pregar a Bíblia, é época de psicologia e filosofia. Não é hora mais de pegar Pentecoste, porque a nova geração não entende o que é isso, nem entende o que é lenço com lágrima. Para de pregar, senão vai perder a agenda. Enquanto eu morrer, eu vou pregar a chama do Espírito Santo. Enquanto eu viver, e queira que não, até 2023, se eu quisesse, a agenda já estava lotada, porque há uma geração que ainda tem semente espiritual para semear e incendiar esta nação. Veio a maior crise da nossa história, a pandemia, e alguém dizia: quero ver vocês agora. Igrejas fechadas. Não sabe ele que esta igreja não depende de quatro paredes. O Espírito mora aqui, mora aqui, mora aí, mora aqui, mora aí. Empresas fecharam, outras mudaram o nome, muitos queridos morreram, mas Deus nos preservou. A Assembleia de Deus continua a Assembleia de Deus.
Quem pensou que nunca mais ia ter línguas estranhas e poder nas igrejas, quebrou a cara. Ainda tem uma geração que semeia. Ainda tem uma geração que semeia. Então olha para quem está ao teu lado e diga: Deus me preservou para ser melhor do que o que eu era. Não podemos deixar essa chama apagar. Cada geração permaneceu com seu fruto. Eles começaram sem representantes políticos. Hoje a gente tem, podemos fazer muito mais. Eles começaram sem o apoio do poder judicial. Hoje a gente tem crente lá dentro, podemos fazer muito mais. Eles começaram sem dinheiro. Hoje a gente tem. Então diga para quem está ao seu lado, pregue comigo, diga: a igreja que vai subir não vai ser diferente da que começou. Sem ter nada, mas o fruto do Espírito estava lá, evidente, visível, evidente. Então é a nossa hora, é o nosso tempo, é a nossa vez. Não podemos deixar essa chama apagar, filho. Há quem diga que essa é a última geração. Você lê todo o Velho Testamento e a gente fica com vergonha daqueles homens, o que eles fizeram, daqueles jovens. Outro dia eu fui pregar em Salvador. Quando eu desci no aeroporto, eu aprendi uma lição. Uma missionária desceu do mesmo voo, quando me viu correr, o Genival, o pastor Genival, sim, se me abraçou, disse que o sonho era me conhecer, e a gente foi para pegar a mala. E aí quando o crente se encontra da Bíblia, aí eu disse a ela: eu estou ansioso, doutora, missionária, eu quero chegar no céu. E a minha maior alegria chegando lá, eu acho que a primeira casa que eu vou vai ser a de Abraão. Depois eu vou para Davi e vou pedir como é que eles se sentiram naquele tempo. Ela me disse: o senhor está errado, pastor, na sua interpretação. Eu disse: como? Ela disse: quem está ansioso são eles para a gente chegar lá. Ela disse: pode ter certo que quando o senhor chega lá, em ilustração, quem vai bater primeiro na sua porta vai ser Davi. Precisa o senhor não, ele é quem está ansioso para ir na sua casa. E o porquê? Ela disse: porque ele vai te perguntar: Bento, me conta, Bento, como foi ser cheio do Espírito Santo? Porque eles não tiveram o que a gente tem, eles não tiveram. Eles só viram de longe, mas nós temos relacionamento com Deus por meio desse Santo Espírito. Fique de pé, por favor. Se você quiser, eu gosto de interagir. Olha se tem uma crente perto de você. Olha se tem um crente do mesmo sexo perto de você, a não ser que seja íntimo. Olha para ele aí, me ajuda aqui, filho. Olha para ele aí, vira para ele aí, assim como eu estou com meu companheiro. Eu sou assembleiano, não tenha medo não, venha para cá. Não vim inovar não, olha para ela, nos olhos dela, como eu estou olhando aqui com ele. Olha para ele e diz a ele: não estou nem aí como você chegou neste culto, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair semeando mais. Diga a ele: me faz um favor. Diga para ele: me faz um favor. Se a partir de hoje tu encontrar algum besta que pensava que eu estava frio, que eu tinha parado de semear, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Vou sair pegando fogo. Pegando fogo. Abraça ele. Oh, glória. Receba, adora. Vamos, é a nossa vez, é a nossa hora. Quero conhecer mais de ti.
Sem o Espírito não dá certo. Semeia, 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 semeia no Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Vem. Eu quero viver. Enche a galeria, enche a galeria. Batiza essa geração na galeria. Batiza a geração na nave. Jesus não escolheu os melhores. Jesus não escolheu os melhores dentre os melhores. Jesus escolheu você. Jesus escolheu você. Jesus escolheu você. Foi Ele que te escolheu. Então semeia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo.